Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Hoje nós vamos conversar sobre livros que falam sobre amor ou cilada. Fiquei pensando nisso porque o amor é algo muito difícil de definir, é mais fácil de sentir, mas às vezes a gente até faz tudo isso errado, né? Define errado, sente errado, porque às vezes o amor não é amor, na verdade é cilada. Pensando nisso, eu fiz aqui então uma listinha de 6 livros que falam sobre amor, que tem personagens incríveis, que se amam, que se apaixonam, só que em algumas situações dá muito errado. Só tragédia. Vamos lá. Primeiro livro, então, não poderia deixar de ser Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Este livro, então, vai narrar a história, vocês já sabem, né? Não precisa contar a sinopse aqui, mas ele fala, então, sobre duas pessoas que no início se odeiam, mas depois descobrem o verdadeiro amor. Dentro de uma intriga e dentro de um ambiente social, rico, machista, preconceituoso, enfim. É um livro clássico da literatura, um livro que tem muita coisa nas entrelinhas, então eu acho que a Jane Austen ela tem uma coisa sarcástica muito bacana, então ele é um livro incrível para ser lido, porque mesmo dentro de um sistema social e cultural de casamento e felicidade prontinho que ela tinha ali como referência da vida dela, ela conseguiu construir um texto que coloca o leitor para pensar e muitas vezes perceber o quanto tudo aquilo era ridículo, né? A questão de ter dinheiro para casar, a questão do comportamento da mulher naquele mundo, enfim, é um livro incrível e a história de amor então vai sendo construído por conta de orgulho e de preconceito, né? Mas por fim essas coisas são desmanchadas e fica tudo muito bem, tudo maravilhoso. O segundo livro da lista, isso sim é uma tragédia. O Grande Gatsby, do Francis Scott Fitzgerald, escritor americano. Eu gosto muito desse autor, eu gosto de ler esse período americano, assim, é uma literatura que me agrada bastante. Tem um outro dele também, dele não, da mulher dele que eu li, que é Esta Valsa é Minha, da Zelda, que é outro livro incrível. Não tá nessa lista porque não é história de amor, mas focando então em Um Grande Gatsby, você vai ter aqui um cara que deixa de sentir amor. Eu acho que no começo do livro ele tem essa coisa então de sentir amor, só que ele vai para um caminho meio torto, aí vira uma coisa meio uma obsessão, uma coisa meio doentia. Então as coisas não terminam muito bem, mas ele está aqui na minha lista porque nesse caso acho que era mais cilada. O terceiro livro é um livro muito amorzinho. Acho que é um dos melhores livros que eu li na minha vida. Eu considero esse livro perfeito, que é o Memorial do Convento, do José Saramago. Esse livro tem a história de amor mais linda que eu já vi na minha vida. Eu sempre falo isso para as pessoas. Você vai ter aqui dois personagens, Blimunda e Baltazar. Eles vão se apaixonar, eles vão ver uma história de amor muito linda. Eu não posso falar do final, né, gente? Mas é muito amor, é muito amor. Às vezes a gente relaciona amor à tragédia, né? Então daí eu me lembrei também de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta tinha que fazer parte dessa lista, porque a grande questão do Romeu e Julieta hoje em dia é que se eles não tivessem morrido ao final, isso não é spoiler, pelo amor de Deus, tô falando de Romeu e Julieta, será que eles iam se amar? Será que não foi uma coisa louca de adolescentes, uma coisa, sei lá, sem pensar direito? Será que aquilo era amor mesmo? Será que cada um não criou pra si uma própria cilada pra tentar viver uma coisa ali meio diferente do que estava habituado, pra sair da rotina, né? Como seria então Romeu e Julieta se eles não tivessem um final tão trágico? Será que Romeu e Julieta é uma história de amor? Será que Romeu e Julieta é só uma paixão de adolescente? O que tem nessa história de amor verdadeiro assim que a gente pode tomar? Né? Eu acho que talvez essa beleza do amor e esse encantamento, que hoje em dia as pessoas têm muito medo, né, dessa entrega imediata, talvez a história do Romeu e Julieta ainda seja importante por conta disso, né, que ainda é muito bonito e é muito legal você se entregar. Só que coisas ruins acontecem, né? Tragédias, ciladas, essas coisas não dão certo. Tem a questão da comunicação que é fundamental, né? Que às vezes estraga tudo. Enfim, este daqui é o meu quarto livro, então, que é o Romeu e Julieta. O quinto
É um livro incrível que eu amei ler, que é do Ariano Suassuna, que chama A História de Amor de Fernando Isaura. Este livro, ele faz uma brincadeira com Tristão e Isolda, né, que é uma lenda de origem medieval, se eu não me engano, uma coisa assim. E aqui ele vai contar então a história de Fernando e Isaura, e logo no começo o autor ele brinca com isso. Ele fala assim que hoje em dia as pessoas não estão interessadas mais nesse tipo de história, né, que esse tipo de história caiu de moda, assim, não tá mais na moda, que as pessoas não gostam. E mesmo assim você vai ler, ele conta uma história incrível. Ariano Suassuna é genial, né, ele tem umas sacadas assim maravilhosas. E é uma história muito forte, uma história que vai acontecer assim, coisas bem sérias e complexas, né, dentro desse universo de amor e desentendimento e desencontros, né, desse casal, assim. Então é um livro muito bacana que faz a gente pensar então sobre essa questão do amor, né, do quanto é amor, do quanto é obsessão, a questão dos ciúmes, enfim, é bem interessante, bem legal. E para fechar essa minha lista, o sexto livro pode dar muita confusão. Dom Casmurro do Machado de Assis. Esse livro eu fiz questão de colocar nessa lista porque, além de ser um clássico da nossa literatura, ele traz essa questão do amor a partir da visão do narrador, que o narrador também é o personagem. Então você vai ter lá um cara que se diz apaixonado, maluco por uma mulher, no caso a Capitu, só que esse amor ele extrapola, né? Esse amor ele deixa de ser amor e passa a ser outra coisa, passa a ser uma obsessão, uma doença, perde aquele conceito de algo muito positivo que é o amor que a gente tem e passa a ser algo muito ruim, ao ponto do cara desconfiar o tempo todo da mulher que ele ama, né? Então, até hoje a pergunta, né, a grande pergunta da literatura brasileira, né, enfim, Capitu traiu ou não Bentinho, né? Mas talvez existam outras perguntas para serem feitas, como o que Bentinho sentia pro Capitu? Aquilo era amor mesmo? Aquilo era cilada? Cilada acho que talvez pra Capitu, né? Não pro Bentinho, porque ele tava ali vivendo aquele amor intenso, né? E, enfim, né? Não precisa falar em detalhes de Dom Casmurro, mas espero que vocês tenham gostado dessa lista, então, apenas para vocês pensarem sobre isso, do quanto às vezes uma história de amor não é de amor, é outra coisa, e quanto às vezes em coisas mais sutis, como no caso do Memorial do Convento, que você tem um outro núcleo ali na história que também é principal, mas o que fica, pelo menos o que ficou pra mim, foi essa história maravilhosa de amor entre Blimundo e Baltazar. Então, enfim, querendo ou não, sendo cilado ou não, dando certo às vezes, dando errado tantas outras vezes, o amor ainda existe e está aí, vamos amar muito. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo, tchau! Não era amor, era cilada, 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 cilada.